planejamento e tratamento ortodôntico. Então, gente, o PROFT, ele divide esse planejamento e tratamento ortodôntico em 3 capítulos, que vai do 11º, 12º e 13º. No 11º, ele fala sobre os problemas não esqueléticos moderados em crianças. No 12º, problemas não esqueléticos complexos em pré-adolescentes. E no 13º, problemas esqueléticos em crianças e pré-adolescentes. Para quem quiser complementar, no capítulo 14 do Graeber, também se fala bastante sobre todos esses protocolos terapêuticos. Não de maneira tão didática, mas muitas questões já foram tiradas desse capítulo também. Dariane, deu para sintetizar os 4 capítulos nesse tópico? Não. Eu escolhi, não aleatoriamente, mas de acordo com o que mais foi cobrado, para falar para vocês aqui um pouquinho. Ó, o capítulo 11, 12 e 13 do PROFT. Mas volta lá no capítulo 7 também, que tem umas linhas de tratamento, no capítulo 7 do PROFT. Então, capítulo 7, 10, 11, 13 e o 14 do Graeber. Tem outros? Tem. Tem outros? Tem. Sempre tem, gente. É só a gente procurar. Mas eu escolhi a abordagem em sala de aula que o PROFT desenha, porque eu achei que fica mais didático, para todo mundo entender a linha de raciocínio. Tá bem? Então vamos lá. Problemas não esqueléticos moderados em crianças. Só eu tenho uma observação a fazer. Qual a página que a gente está? A gente está na página 2? É, gente, estou indo devagar, né? Não, Né? não. É o número que está errado, é 3. É, tem 2 páginas 2 aqui. Isso é algum sinal, hein, gente? 2 páginas 2, prestem atenção. Bom, tô brincando. Então, vamos lá. E eu fui passando aqui, gente, nem me dei conta. Então, os problemas não esqueléticos moderados em crianças. Olha essas crianças fofas aqui. Problemas relacionados à oclusão. Oi, querida, tudo bem? Problemas de erupção e problemas de espaço. Vocês vão ver que nos outros capítulos, eles também serão divididos em problemas de erupção, problemas de espaço. Mas é só para a gente esquematizar na nossa cabeça como que foram abordados esses problemas. Então, os problemas das relações oclusais foram divididos em mordida cruzada posterior, mordida cruzada anterior e mordida aberta anterior. E as causas? As causas, normalmente, da mordida cruzada posterior estão relacionadas com o estreitamento do arco superior ou ainda com uma inclinação palatina dos dentes superiores. Ué, mas não é a mesma coisa? Não necessariamente. Se a gente observar um arco superior, a gente pode ter a seguinte condição. Lá vou eu tentar desenhar de novo. Gente, eu tenho boa vontade, tá? Só não tenho o dom. Alguém sabe qual que é a medida média adequada, a dimensão transversa do arco de um adulto? 30 aí? Entre 35 e 39. É o que diz lá no capítulo do livro. Então, mas muita gente fala sobre 36, enfim. Então, a gente pode ter a seguinte situação. A gente tem um arco aqui, parabólico, e a gente tem um arco aqui, atrésico. Esse mesmo arco parabólico, que tem uma dimensão transversa adequada, de 35 a 39 milímetros, ele pode apresentar dentes com uma angulação palatina, mesmo tendo um perímetro, um tamanho, um transverso de arco adequado. Por outro lado, esse arco aqui, que tem uma dimensão transversa reduzida, ele pode ter dentes bem posicionados no arco. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A mordida cruzada posterior tem como causa ou um estreitamento do arco superior ou uma inclinação palatina dos dentes superiores. E o tratamento vai variar.
entre o ajuste oclusal para eliminar alterações mandibulares. Alguém já ouviu falar de mordida cruzada por desvio funcional da mandíbula? Então, o ajuste oclusal está indicado nesses casos. Ou então, o tratamento com aparelho fixo do tipo arco em W ou quadrihélice. Ou ainda um dispositivo assimétrico. Por exemplo, dispositivo assimétrico que a gente já viu hoje. Aquele, a gente falou do Frank, né? Mas o híbrido, o dispositivo híbrido. Ou então uma terapia com elástico cruzado. Todo mundo é familiarizado com a terapia com elástico cruzado? Coloca um botãozinho na superfície palatina do molar superior, um elástico que vai desse botão até o tubo vestibular do molar inferior e aí descruza. A mordida cruzada anterior. Gente, aqui eu não vou ficar especificando a etiologia, a apresentação, vou falar sobre tratamento, que é sobre isso que a gente está falando agora. Então, para a mordida cruzada anterior, ela pode ter uma causa esquelética, classe 3 verdadeira, ou dentária. Então, o tratamento vai variar a origem dessa maloclusão de classe 3. Se a gente tem uma maloclusão de classe 3, de origem maxilar, ou mandibular, a gente pode usar o Frankel 3, aquele aparelho que a gente viu no início da aula, a máscara facial para tração reversa, todo mundo familiarizado com aquele aparelho vertical, elásticos com ancoragem esquelética, ou seja, lá no Profit ele não põe muitas imagens não, mas podem ser instaladas placas fixas, procedimento cirúrgico, no arco maxilar e no arco mandibular, que serão conectadas com elásticos intermaxilares. E aí a gente vai ter uma correção esquelética dessa relação através de ancoragem esquelética. Ou então a mentoneira. Tratamento com a mentoneira é um tratamento bastante controverso porque a gente não vai ter um controle de crescimento mandibular como se acreditava antes. Aí sim a gente vai ter um efeito de rotação da mandíbula para onde? Para trás e para baixo, aumentando a altura facial inferior e camuflando esse padrão 3. Ou, se for dentária, a gente pode lançar mão de dispositivos móveis com molas digitais. Por exemplo, você tem um paciente que é meio danadinho, era meio danadinho na infância, na primeira infância, e avulsionou os incisivos descidos. Aí, em função desse trauma, os germes dentários dos incisivos permanentes foram deslocados para a palatina. E quando eles irromperam, esses incisivos permanentes, eles apresentaram uma inclinação lingual. E aí se apresentou uma mordida cruzada anterior de origem dentária. Aí o que você vai fazer nesse paciente? Uma das possibilidades terapêuticas é você usar um recurso do tipo aparelho móvel, aparelho removível, que tenha molas digitais que estimulem a vestíbulo-versão dos incisivos superiores permanentes. Deu para entender? A historinha mais ou menos contada? Então vamos nessa. Mordida aberta anterior, causas também, esquelética e dentária. Então, abordagem terapêutica para controle do crescimento vertical excessivo. Bom, agora é que são elas. Lá vou eu desenhar de novo. Então, você tem um paciente que tem uma mordida aberta anterior. Então, aqui está aberto. Quanto mais essa mandíbula crescer para trás e para baixo, concorda comigo que mais severo vai ficar essa mordida aberta anterior? Então, a abordagem terapêutica ela deve ser no sentido de controlar o crescimento vertical excessivo mandibular. Alguém sabe me dizer um exemplo de crescimento vertical, de terapia para controle de crescimento vertical? Isso aí, a EB de tração alta. Quando a gente usa um arco extrabucal de tração alta, a gente tem que pensar em vetor de força, né? Então, o arco extrabucal de tração alta,
ele vai fazer uma direção, a direção do elástico não vai ser essa aqui? Então, se a gente decompuser as forças, a gente vai ter uma força no sentido posterior e outra força no sentido superior. Com isso, a gente tenta controlar esse crescimento vertical maxilar. E aí favorece aqueles pacientes que têm uma tendência de face longa. Outro exemplo, um aparelho funcional, que a gente viu hoje, que é favorável para pacientes face longa. Aparelho funcional, tipo fixo, tipo fixo é o Herbst. Então, é claro, gente, que isso depende da maloclusão que vai estar associada, não é assim, paciente com mordida aberta, vou usar isso. Você vai usar num paciente, por exemplo, que tem uma classe 3, tem mordida aberta, você vai usar um AEB de tração alta? Não, porque onde o AEB vai atuar? O AEB vai atuar na maxila ou na mandíbula? Na maxila. Se o paciente tem uma deficiência maxilar, o exemplo que eu usei aqui, o paciente padrão 3, você vai estimular a maxila a ir mais para trás, você vai piorar o caso dele. Então, cada caso é um caso. E algumas questões da FAB já foram cobradas assim, como pontos clínicos. Bloco de mordida. Lembra que eu falei que se estimula um avanço mandibular e aí é confeccionado um aparelho do tipo que tem esse bloco de mordida para favorecer o fechamento da mordida aberta anterior. A intervenção não odontológica é com terapia. A intervenção não odontológica é o seguinte: o paciente tem mordida aberta anterior porque ele usa hábito deletério, hábito de sucção não nutritiva, chupeta, dedo, caneta, o que seja. E aí existe um protocolo terapêutico que é uma intervenção não odontológica. Eu cheguei a dizer para vocês aí sobre essas intervenções não odontológicas? Não, né? Vou falar daqui a pouco. Existe uma sequência para essa intervenção não odontológica, que começa na nossa conceitual conversa com o paciente. O que você acha de dar essa chupeta para o Papai Noel? E aí, então esse é o primeiro protocolo terapêutico não odontológico, embora a gente que comece essa conversa. Ou então a terapia com aparelho ortodôntico, preferencialmente o arco lingual maxilar com grade impedidora. Alguém já viu esse aparelho? É um aparelho bastante eficiente naqueles pacientes que fazem sucção não nutritiva. Porque essa grade impedidora, ela lembra que a criança não pode colocar o dedo na boca, não consegue. No meu mestrado, houve um estudo de uns 2 colegas com 100 crianças, tratamento de mordida aberta em 100 crianças. E um dos grupos era com o arco lingual com essa grade impedidora. Fala-se arco lingual, mas é um arco palatino, né? É um arco palatino com grade lingual, isso. Aí, uma paciente me chamou muito a atenção. Eu adorava ver o estudo deles, porque era um estudo clínico. E tinha uma paciente que me chamou muito a atenção, que ela tinha uma mordida aberta muito severa. E aí, de maneira aleatória, ela foi para o grupo com arco lingual e grade impedidora. E aí, a mordida aberta conseguiu corrigir, assim, num tempo curto de tempo. Só que foi observado um movimento palatino dos dentes posteriores de um lado só. E aí, por que isso está acontecendo? Não é um efeito da técnica. E detalhe, onde a grade pegava, que era nos molares, não teve a inclinação palatina. Mas nos dentes anteriores à grade, de um lado só, isso aconteceu. E aí, como que foi que a gente descobriu o que estava causando isso? Como ela não conseguia chupar o dedo no método convencional, ela começou a colocar de lado. Então, o dedo ficava entre a bochecha e o dente. E aí, ela alterou o equilíbrio de forças musculares.
Então ela empurrava ainda mais esses dentes para a palatina. Ou seja, gente, é complicado. Todo componente, todo hábito com componente psicossocial é muito complicado da gente tratar. Aqui na abordagem terapêutica é sempre importante checar a contribuição desse hábito deletério para a permanência do hábito. Tá bem? Então foi fundamental a conversa com essa paciente, porque a gente descobriu que ela estava fazendo o hábito de outro jeito. Pode falar. Não. Bloco de mordida são os aparelhos funcionais que têm um bloco de mordida e aí são feitos nesses blocos de mordida o desgaste sequencial de Harvard, que você permite uma erupção controlada dos dentes posteriores, dependendo do tipo de maloclusão. Então, se você quer que os dentes inferiores posteriores irrompam e os superiores não, para controle vertical, por exemplo, aí você vai desgastando o acrílico na parte de baixo e o dente vai rompendo cada vez mais. Aparelho funcional do tipo monobloco, é um que tem esse bloco de mordida. O próprio Bionator também tem. Não tem um aparelho específico. Hábitos deletérios no desenvolvimento orofacial. Gente, fofice, né? A gente olha assim e fala, tão bonitinho. Mas e aí? Vamos conversar um pouco sobre o que diz a literatura. Hábitos deletérios no desenvolvimento orofacial. A permanência dos hábitos de sucção não nutritiva onera o desenvolvimento orofacial. Alguém tem dúvida em relação a isso? Que a mordida aberta anterior, por exemplo, é um efeito deletério desses hábitos não nutritivos. Os efeitos desses hábitos nos tecidos moles e duros dependerão da frequência e da duração da sucção não nutritiva. Então, marque isso aí, que isso aqui já foi uma das opções de uma questão de prova. Os efeitos dos hábitos nos tecidos moles e duros dependerão da frequência e da duração da sucção não nutritiva. Então, a sucção não nutritiva por si só não vai causar efeitos no tecido mole e duro, mas quando associada à frequência e à duração prolongados, aí sim a gente tem um resultado negativo. Para crianças com idade maior que 18 meses, a prevalência da mordida cruzada posterior aumenta com o uso da chupeta quando comparado à sucção digital. Gente, fiquei griladíssima quando eu li isso no livro. Falei, gente, mas não é possível, eu sempre achei que o dedo era muito pior do que a chupeta. Lá está escrito que, nas crianças com mais de 18 meses, a prevalência da mordida cruzada posterior aumenta com o uso da chupeta quando comparado à sucção digital. Então, é o contrário do que pelo menos eu pensava. Não. É para crianças com mais de 18 meses. Porque a sucção nutritiva vai se estabelecer ali, né? Logo do nascimento, praticamente. O meu filho, por exemplo, no dia que ele nasceu, ele colocou o dedo na boca. No dia que ele nasceu. Aí, filho de ortodontista. Mas aí eu achando que ia, né, me dar bem, o que eu fiz? Levei a chupeta para a maternidade. E coloquei a chupeta nele. E fiquei brigando com ele assim uns meses, porque eu queria que ele chupasse a chupeta e não o dedo. Porque eu pensei, a chupeta dá pra gente entregar pro Papai Noel, né? E assim, se a gente for avaliar mesmo em evidência científica, se esse hábito não for por um período longo, não tiver uma intensidade alta, a gente consegue uma correção espontânea dos efeitos deletérios da sucção. Então eu pensei, mais fácil tirar a chupeta. Hoje ele chupa a chupeta assim bem pouquinho, só para dormir. Então foi... Ai, gente. Tudo para ela aceitar a chupeta por causa da questão do dedo. Graças a Deus ela não chupa dedo. De vez em quando ela coloca, mas é bem pouco. Ainda bem, né? A chupeta ela vai ficar longe. Bom, também tem seu efeito positivo. Ela não quer. Já é independente. Então, não existe, outro ponto importante, não existe comprovação científica consistente que bicos considerados ortodônticos
vão trazer maior benefício aos pacientes. Então, assim, embora se diga isso, a gente acredite nisso, os estudos são insuficientes na comprovação dessa afirmativa. Tá bem, gente? Uhum. Então, muita calma nessa hora, porque tem muitos autores que dizem que a severidade da maloclusão nos pacientes com hábito de sucção digital tem umas características mais agravadas em relação aos pacientes que fazem a sucção da chupeta. Mas nesse capítulo ele diz exatamente o que eu escrevi ali, que para as crianças com mais de 18 meses, a maior prevalência da mordida cruzada posterior, e não está falando sobre mordida aberta, a maior prevalência da mordida cruzada posterior é nas crianças que fazem a sucção da chupeta e não do dedo. Tá bom? Então, assim, cuidado para a gente também não generalizar e acabar entrando de gaiato no navio, tá bom? Ele fala da mordida cruzada posterior. Opa! Então, a amamentação prolongada, ela está relacionada à redução dos hábitos não nutritivos e por isso, dentre outros tantos benefícios, a amamentação ela é estimulada para, inclusive, reduzir o estabelecimento de hábitos não nutritivos. E os efeitos mais comuns. Então, vamos lá, vamos pensar aqui. O paciente está lá fazendo a sucção não nutritiva, ou do dedo ou da chupeta. Espera aí, gente. O que vai acontecer com os incisivos superiores? Vão vestibularizar. E os incisivos inferiores? Vão lingualizar. Quando os incisivos superiores vestibularizam, o que acontece com eles? Eles podem abrir e formar diastemas. Quando o paciente faz por um longo período de tempo, mesmo que ele não fique chupando, tipo com força, assim, se ele só apoiar o dedo por várias horas por dia, o que pode acontecer? Um impedimento irruptivo dos incisivos. Porque lembra que a força leve, mas prolongada, tem um efeito mais intenso do que a força pesada e rápida? Mordida aberta anterior, mordida cruzada posterior. Aí que tá, gente. Lá no capítulo 5 ele fala sobre estreitamento do arco superior. Ele não fala de atresia do arco superior, ele fala de estreitamento do arco superior. Daqui a pouco eu vou falar por que eu estou pontuando isso. Aumento do trespasse horizontal. Por quê? Vestibulariza incisivo superior, lingualiza incisivo inferior. Aumentou o trespasse horizontal. E o trespasse vertical ele diminui, porque a mordida não abre. E a mordida abre por quê? Quando a gente coloca, vamos pensar na sucção digital que é mais fácil. Pensou na sucção digital, você vai deslocar a mandíbula, vai abrir a boca. Os dentes posteriores vão ficar sem ocluir. E aí o que vai acontecer? Eles vão extruir. E aí agrava ainda mais a mordida aberta anterior. Olha a observação aqui. A forma do arco posterior não se altera pela sucção. Ou seja, não é o que vai fazer o arco estreitar. E sim a alteração do equilíbrio dos tecidos moles entre bochecha e língua. Quando você tem um dedo apoiado na língua, você desloca a língua para baixo. E aí você estimula a musculatura da bochecha a atuar livremente nos dentes posteriores e superiores. Com isso existe uma contração do arco superior posterior. Não pelo hábito, mas pela alteração do equilíbrio do tecido mole, que conduz esse movimento palatino dos molares superiores. Ficou claro? Se a remoção do hábito for feita antes da irrupção dos incisivos permanentes, gravem isso, que isso já caiu. Pode-se observar a correção espontânea da maloclusão, com exceção de uma das alterações que a gente viu, que é justamente quem?
a mordida cruzada posterior. Métodos terapêuticos indicados: intervenção não odontológica. Aí a primeira etapa ela pode ser dividida em discussão com o dentista paciente, aquela etapa que a gente conversa, orienta. Terapia do lembrete, pode colocar lá no livro, ele fala um adesivo, né? Não tem como não falar a marca, gente, é um band-aid. Coloca um band-aid no dedo da criança e aqueles band-aids decorados, aqueles adesivos, podem funcionar como uma terapia do lembrete. A criança não vai, algumas não vão colocar aquele dedo na boca. Se isso não funcionar, pode-se evoluir para pequenas recompensas. Então, fulaninho, se você... hoje você chupou menos o dedo, então você ganhou esse caderninho para você pintar. Mas se você parar de chupar o dedo completamente, você vai ganhar uma bicicleta. Ele fala que essa gradação da recompensa é importante quanto maior é a remoção do hábito. É uma possibilidade terapêutica. Agora, como última possibilidade terapêutica não odontológica, gente, bandagem elástica frouxa em torno do cotovelo. E aí a criança não consegue flexionar o cotovelo para colocar na boca. Gente, está lá escrito. Não briguem comigo, não fui eu que escrevi, está lá, só estou repassando. Enfim, é uma abordagem terapêutica. E a terapia com aparelhos ortodônticos. Então, vamos pensar sobre a questão. A respeito dos hábitos de sucção, é incorreto afirmar que ele quer a incorreta. Podem provocar mordida aberta, mas não atresia maxilar. Ó, o que eu falei que estava escrito no capítulo 5? Estava escrito estreitamento do arco superior. Ele não falava sobre atresia de maxila. Então, isso está correto. Durante a dentição decídua, quase não tem efeito a longo prazo. Vamos ver as outras? São capazes de provocar sozinhos uma maloclusão grave, independente do tempo e da tendência de crescimento. E aí, gente? O hábito por si só vai causar uma maloclusão? Depende de duração e frequência. Então, isso aqui está errado com certeza. Vamos ver a outra. Se persistirem além do início da erupção dos permanentes, poderão provocar uma maloclusão caracterizada por incisivos superiores vestibularizados e incisivos lingualizados. Ok. Ele diz que se esse hábito for removido antes da erupção dos incisivos permanentes, aí a gente pode ter uma correção espontânea, com exceção da mordida cruzada posterior. Gabarito, letra C. Ok? Estão cansados? Podemos ir mais um pouquinho? A etiologia dos problemas ortodônticos é multifatorial. Um deles é o hábito de sucção não nutritiva. Sobre a prática desse hábito, número 1. Se persistir durante a dentição decídua, terá grande alteração na oclusão a longo prazo? Falso ou verdadeiro? Isso é falso. Dentição decídua. Teria que ser dentição permanente para ser verdadeiro. A maloclusão oriunda dele é caracterizada por incisivos superiores separados e projetados. Isso está certo ou errado? Certo. Posicionamento lingual dos incisivos inferiores. Procede? Mordida aberta anterior. Sim. E arco superior estreito. Sim também. Então a 2 está correta. O quanto os dentes são deslocados se correlaciona melhor com o número de horas por dia de sucção do que com a magnitude da pressão. Lembra o exemplo que eu dei sobre impedimento da erupção? Que às vezes a criança não está nem sugando, mas o simples fato de apoiar ali já causa um problema. Então o gabarito... Ih, não tinha 4, gente, já paguei o gabarito ali, mas... A mordida aberta anterior é causada somente pela interferência na erupção dos incisivos? Não, né, gente? Tem muito mais intercorrência aí, muito mais efeito deletério. Um gabarito, todos anotaram? Letra B. Problemas eruptivos. Querem dar um intervalo? Querem, né? Tô sentindo que... Depois do almoço pesa, né, gente? Sexta-feira à noite é mais animado que sexta-feira à tarde.
Vamos dar um intervalinho e a gente já continua falando.